podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como anda a indústria da tecnologia aqui no Brasil no meio dessa pandemia do coronavírus. O Vitor Hugo Silva, que é autor aqui no Tecnoblog, soltou hoje uma reportagem lá no TB com vários relatos interessantes de pessoas do setor. E no segundo bloco, a gente fala sobre o novo smartphone, aspas aqui, né, barato da Apple, o iPhone SE 2, que foi apresentado essa semana. Então aguenta aí, a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 9 minutos e 58 segundos. Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem é do Thiago Mobilon. Ele tem 33 anos, eu acho. Ele é empresário de Americana, São Paulo. E... não, ele tá aqui, ele pode falar. Não precisa de texto hoje. O que ele falou aí? É uma correção. No último episódio a gente falou sobre Vingadores, sobre os filmes da Marvel, né, que estão no Amazon Prime. Os filmes da Disney, né, todos, né? E aí eu comentei que eu tô assistindo os filmes da Marvel e que não tinha as cenas pós-crédito. E um leitor me corrigiu. Na verdade, eu percebi antes mesmo o meu erro, porque no outro dia eu assisti um filme e tinha cena pós-créditos. Então, correção aí, falha minha. Eu não sei o que eu fiz, cara. Eu não sei se foi o primeiro filme que eu vi que realmente não tinha uma cena pós-créditos e eu não lembrava, ou se foi porque eu adiantei demais e me perdi. Mas, enfim... fazendo justiça aí pra Amazon Prime Video, tem a cena assim, assistam. Às vezes é aquele recurso também de pular pro próximo filme, ver o trailer e tal, e daí acaba cortando isso, aí você não percebe então. E tal. Né? Mas tá tudo lá. Então a primeira mensagem de verdade agora é do Júnior Andrade, e ele fez a mensagem na comunidade.tecnoblog.net. Participem lá. Ele diz o seguinte: oi pessoal, eu discordo integralmente da parte em que dizem que a rede móvel está sobrecarregada. Aqui em Valparaíso, Goiás, divisa com Brasília, as duas conexões estão ruins, tanto a Claro Fibra quanto o meu Tim Beta e mesmo o Claro 4G. Eu sou responsável pelas lives da minha igreja e passamos um grande sufoco 3 domingos atrás na paróquia. A fibra local não deu conta. O TIM 4G não era capaz de transmitir em 240p. Nossa. E a Claro 4G nem se fala. Como bom viciado em telecom, fiz uma enquete com amigos de diversos bairros aqui no lado de Goiás, como também todas as cidades satélites de Brasília, e a reclamação foi unânime, fixa e móvel péssimas. Isso acontecia do meio da tarde até o início da madrugada. Afinal, a galera também está ociosa em casa e mudando os hábitos de sono. E pra quem ficar curioso com as lives da igreja, nós fizemos um acordo com o provedor local e conseguimos que eles deixassem banda aberta. Sim, agora temos prioridade máxima de tráfego dentro do provedor. Olha. E isso sim resolveu o nosso problema. Agora transmitimos em 1080p no YouTube e também transmitimos no Facebook e Instagram, e a média de views bate 4.000. Caraca. Pois é, a maioria diz que assiste sem travamentos, mas volta e meia aparece alguém reclamando de travamentos, porém, aí é problema na casa da pessoa. Essa é a minha longa contribuição e experiência. A igreja do meu pai aqui, a igreja que meu pai toca também, tem 30 anos que ele toca na missa, também começou a transmitir, né, algumas missas acho que pelo Facebook Watch, na verdade. E também tava com problemas, não tava conseguindo transmitir, não. Aqui tá estranho. Aqui, às vezes, eu tô usando principalmente a rede fixa, né? Lógico, tô em casa, não tenho o que fazer, né? Não tô na rua. Mas às vezes ela dá uma capengada e daí eu migro pro 4G, né? Eu uso o celular como hotspot e fica muito melhor, né? Ele vai e sobe um arquivo, assim, com uma rapidez que não tá indo na rede fixa. Então é uma questão de região, claro. Rede móvel é muito dependente de onde você tá, né? Da infraestrutura do local. Então acaba que tem essas variações. Então, lá na região do Júnior Andrade, tá tudo ruim, tá difícil. A gente dá os dados gerais aqui, né? Mas aí cada lugar também tem alguma informação adicional. Então mandem pra gente aí. Bom, próxima mensagem aqui é do Ebert Souza.
ele deixou um comentário lá na comunidade.tecnoblog.net, e diz o seguinte: eu trabalho em uma telecom e é impressionante como todas estão cooperando para manter tudo funcionando. Não esperava tamanha proatividade, mas fui surpreendido com a rapidez no fechamento de parcerias e como estão integrando tudo. No geral, todos estão fazendo um excelente serviço, dando tudo que podem para que nada pare. Nós, os profissionais da área, estamos trabalhando como nunca, mas entendemos a causa e estamos bastante engajados, assim como a saúde. Telecom também é extremamente essencial nesse momento, apesar de muitas vezes não ser lembrado. Telecom é um dos mais essenciais nesse momento, se não o mais essencial, né? Só acho que é saúde primeiro, telecom em segundo, assim. Todo o pessoal de infraestrutura, né? Porque assim, a gente mudou os nossos hábitos, né? Então as pessoas estão ficando em casa e isso muda o consumo de energia elétrica, por exemplo. Então todo o pessoal tá trabalhando bastante. Esse pessoal que precisa trabalhar para que as outras pessoas continuem trabalhando, né? Então, para que as outras pessoas continuem seguras em casa. Então, realmente o pessoal de telecom muito importante. Inclusive, antes de ter essa decretação de quarentena nos principais estados do Brasil, as operadoras já estavam no movimento de vamos ajustar essa rede para tudo dar certo, porque o consumo vai aumentar, não tem jeito. É isso aí, fica a lembrança aí no Tecnocast, então. Qual que é a próxima mensagem? É do Jonas Lima, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, e mandou um e-mail, tecnocast@tecnoblog.net. Ele falou o seguinte: olá pessoal, tudo bem? Excelente episódio como sempre. Valeu! Quanto à instabilidade das conexões banda larga, aqui a minha operadora, que é local, regional, decidiu, sem anunciar pra ninguém, aumentar a largura de banda para alguns clientes. Eu, por exemplo, assino 15 MB e estou recebendo 130 em horários de pico. Acredito que fizeram isso justamente para evitar o engasgo da rede e evitar problemas de lentidão com os clientes. É muito provável que eles não tenham feito isso para todos os clientes, mas ocorreu e eu particularmente estou adorando, apesar de não precisar de tanta velocidade. E é bastante difícil enfrentar algum problema de lentidão, mesmo antes da pandemia. Não foi uma ação de marketing. Na mesma linha de raciocínio, baseado nos relatos de aumento de reclamações na Anatel, eu particularmente sinto que num momento como esse, reclamar de uma lentidão na rede, dependendo da sua região, é muito complicado, tendo em vista que a falha na prestação do serviço momentânea é uma questão estrutural e não intencional. E aí fica o questionamento: é realmente válido reclamar num momento como este? As operadoras serão responsabilizadas? Polêmicas à parte, obrigado por fazerem episódios semanais. Ele coloca entre parênteses, seria um sonho? Olha aí. E continuem com excelente trabalho. Abraços. Valeu. Cara, eu acho que é válido, sim. Não pela questão... Não é maldade de você reclamar, sabe? Que um serviço não tá funcionando. Às vezes é uma necessidade, né? Você avisar a operadora, você abrir um registro para ter dados, né? Para a operadora saber onde que ela precisa dedicar mais atenção, né? Falhas são normais, sobrecarga, né, nesse período especificamente, até como você disse aí, é normal que tenha mesmo, mas a operadora, às vezes ela vai dedicar mais atenção no lugar que tá falhando mais, né? Não no lugar que tá tendo uma falha momentânea, né? Então acho que sim, é necessário reclamar, sim, para ter essa base de dados, né, Riga? Sim, para as operadoras entenderem onde tá o problema, né? Então, todas as operadoras, elas têm pelo menos um meio de atendimento, um site onde você pode falar: nesse lugar, na minha casa, esse é o meu endereço, o 4G tá ruim, ou as ligações caem, justamente para que as operadoras tenham essa ideia, né? Lógico que elas montam, elas colocam as torres de 3G, 4G, e elas sabem mais ou menos ali como é que tá cada região, mas dentro de locais mais específicos é difícil saber às vezes, né? Dentro de cada nó, dentro de cada ponto da rede, não tem muito como diagnosticar, então o cliente tem que reclamar, tem que avisar, tem que falar. Claro que as pessoas entendem, né? As pessoas têm que entender que, né, tem muita gente usando a rede, vai ficar mais lento, especialmente em horários de pico, mas, assim, se tiver muito ruim, poxa, você tá pagando pelo serviço, né? Ele tem que ser oferecido. Lógico. Mesma coisa, você fala assim, eu comprei aqui 2 sacos de arroz no mercado e não veio nada, ou veio 1 saco de arroz, sabe? Ninguém tá com dinheiro sobrando nesse momento de crise, né? E, tem muita gente que também trabalha, né? Precisa da conexão para trabalhar, então se não tá funcionando, o patrão dessa pessoa às vezes tá bravo com ela, né? A pessoa não tá entregando o relatório, o trabalho. Então sim, gente, tem que reclamar. Não é maldade nenhuma a gente avisar o provedor que o nosso serviço não tá funcionando, né? Enfim, tem que reclamar sim. Isso aí. Bora pra pauta? Bora lá.
Para começar a conversa aqui, a gente recebe o Vitor. E aí, Vitor, bem-vindo ao seu primeiro Tecnocast aqui. É isso aí, Mobilão. Agora eu já posso dizer que eu sou um podcaster. Um Tecnocaster, olha aí. Agora sim é o ano do podcast. Bom, o Vitor publicou uma matéria no Tecnoblog hoje bem bacana, né? Uma reportagem falando sobre como que a indústria de tecnologia está lidando aqui no Brasil, né? Com os efeitos aí da quarentena, da pandemia. Então já queria começar o papo sobre isso, porque no episódio que a gente fez recentemente sobre o coronavírus, a gente citou um estudo, um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE. Ela fez esse levantamento com 50 indústrias e o resultado foi que 22% dessas indústrias poderiam paralisar as atividades caso a questão do desabastecimento não fosse resolvida em algumas semanas. E esse desabastecimento acontecia na época por causa do coronavírus na China, né? Não era por causa do mundo ainda. As pessoas estavam em quarentena e a China, como todos sabemos, fabrica aí a maior parte dos chips e dos componentes utilizados nos computadores e smartphones. Então a gente avança 2 meses e agora a gente está lidando não só com o desabastecimento dos componentes, como também com o isolamento aqui no Brasil, né? O país inteiro parado. E aí, Vitor, como é que está a indústria de tecnologia aqui no Brasil? Então, um novo levantamento da BINE diz que mais empresas estão esperando paralisar suas atividades por conta do coronavírus. O índice era de 22%, agora é de 47% Caramba. de empresas que consideram paralisar suas atividades. É bizarro como isso evoluiu rápido, né? Porque a gente teve o Tecnocast 136, que a gente falou dos impactos do coronavírus na tecnologia, mas o cenário era completamente diferente, né? A gente tava com um caso suspeito confirmado. A gente falava de confirmação de casos de coronavírus, né? A gente não falava em mortes ainda, né? Então tinha os casos suspeitos, os casos confirmados e tal. No Brasil ainda tinha aquela primeira fase do coronavírus, tá chegando e tal, né? Foi naquela semana pós-carnaval. E hoje não, né? Hoje é um cenário que, assim, as pessoas estão isoladas em casa, ou pelo menos deveriam estar, quem pode, né? Quem tem um trabalho que permita fazer isso também. E as fábricas, elas também precisam adotar essas medidas sanitárias também, né? E justamente isso, nessa primeira fase, as fábricas brasileiras não recebiam componentes da China. Hoje, as fábricas brasileiras não conseguem montar porque tem umas regras, né, de distanciamento ali entre as pessoas, né? De distância entre os funcionários. Com isso, você diminui a produção e afeta, lógico, todo mundo, né? Naquela época a gente estava falando mais de China também, né? O vírus lá na China, será que a China vai conseguir conter isso? Será que isso vai se espalhar pelo mundo? E passou devastando a Europa ali, né? Principalmente na Itália. E hoje o novo epicentro já é os Estados Unidos. Os números já chegam a quase 4 mil mortes por dia. Cara, são quase 26 aviões caindo por dia. É bizarro se a gente fizer essa correlação da quantidade de gente que tá morrendo, sabe? Enfim, então é realmente muito triste, né, essa situação. E aí, como é que fica? Porque a gente tem essa paralisação total e as pessoas não têm nem como comprar nada, né? As lojas fechando também, né? Como é que tá isso? Exato, esses são os dois fatores que os analistas apontam para mais empresas estarem considerando paralisar as atividades, tanto o isolamento social quanto as lojas fechadas, que não precisam encomendar novos celulares ou notebooks porque já têm seus estoques cheios, já que estão fechadas. E também para compra de novos produtos, né? Então, por exemplo, se uma empresa lança um produto agora, tá, legal, sei lá, uma grande varejista vai vender, mas ela vai vender online, porque não tem como ir na loja, né? Não é um serviço essencial, tipo, não dá para comprar numa loja física, os shoppings estão fechados, as grandes lojas de varejo também estão fechadas, então é uma coisa meio assim, o estoque que tá lá, o que não tá, não vai estar, né? Na sua matéria, Vitor, você entrevistou também o CEO da Multilaser, né? O Alexandre Ostrowiec, acho que assim fala o nome dele, onde ele cita ali alguns números relacionados à Multilaser. E uma coisa que eu achei curiosa, primeiro a questão, né, disso que o Riga falou também, né, das vendas do online, que basicamente é o que está sustentando a Multilaser agora, né, as lojas fechadas. E segundo, é o aumento do número de vendas de notebooks e desktops, enquanto os smartphones tiveram uma queda, né? Então seria porque as pessoas estão montando o home office, é isso?
Sim, essa é a justificativa que eles têm encontrado, né? Tanto o Alexandre da Multilaser e o Reinaldo Saques, analista do IDC Brasil, eles apontam que muitas pessoas têm comprado computadores e acessórios para montar o seu home office, mas essa é uma tendência que não deve durar muito tempo. As empresas devem registrar alguns recordes no faturamento na área de computadores nas próximas semanas, mas isso não deve durar por mais de um trimestre, assim. Uma situação bem atípica, né? Porque a pessoa vai comprar o notebook para trabalhar de casa, às vezes ela não tem, a empresa compra, ou às vezes o equipamento que tem em casa já tá um pouquinho velho, então você precisa dar uma atualizada ali, mas você só faz isso uma vez, você não fica comprando todos os meses durante a pandemia, né? E aí tem aquela questão que a gente falou da falta de componentes, porque a demanda por PCs aumentou no primeiro trimestre, só que as vendas caíram, porque teve o problema da China, que não conseguiu fabricar, e aí as empresas já estavam procurando mais PCs, mas as vendas acabaram caindo 8%, e várias empresas acabaram sentindo isso, sei lá, de Lenovo, HP, que dominam o mercado, até a Apple, que tem produto mais caro, e existe esse problema, né? Por mais que as pessoas estão comprando mais, estão procurando PCs, mas tem essa dificuldade de encontrar. Quando a gente fala de PCs, a gente fala de números não tão altos quanto de smartphones, né? Smartphone a gente fala de 50 milhões de smartphones vendidos no Brasil a cada ano, né? PC é uma coisa muito mais baixa, né? A gente fala, líder de PCs, de notebooks, vende 200 mil notebooks por trimestre, então é um número, assim, infinitamente inferior. Enquanto a gente pensa, o governador do maior estado do país decretou que, assim, quarentena até o dia tal, e hoje, enquanto a gente está gravando, esse dia foi adiado até, a gente não sabe até quando vai ser adiado. Essas pessoas que não são trabalhadores essenciais, se possível, elas têm que trabalhar de casa e não no escritório abarrotado de gente, né, com tudo fechado, né, com aquele ar viciado circulando, e aí você precisa dos equipamentos, né, então imagina, a capacidade da indústria já era naturalmente uma, e aí teve o problema da China, ou seja, você não tem peças vindo da China, então já afeta a montagem de PCs no Brasil. E daí, de repente, as empresas precisam, eu preciso mandar os meus funcionários para casa. E a gente está falando, por exemplo, um grande banco mandou 40 mil funcionários para casa. 40 mil funcionários já estão trabalhando em home office e tal. Se eles não tivessem já a estrutura preparada ali, imagina, eles comprando sei lá quantas mil máquinas para os funcionários, depois tem que configurar tudo para entrar na rede com segurança, né? Não pode, né, entrar de qualquer jeito, diferente do que a gente noticiou recentemente, que teve uma falha no sistema do governo de São Paulo, que eles deixaram o terminal aberto pela interface web, assim. E, assim, claro que eles justificaram que eram dados não confidenciais, né? Afinal de contas, é um órgão público e tudo, mas, você podia espionar um funcionário do governo, sabe? Isso não faz sentido. Então, tem toda uma preocupação de equipamentos, tem toda uma preocupação de configurar os equipamentos por causa da segurança. Então, isso aconteceu no período de, o quê? Uma semana? 2 semanas? Agora, essa questão dos bancos também já me remete à concorrência, né, com o mercado, as fintechs, né? Uhum. E a gente tem visto também bancos fechando agências, fazendo esse esforço para diminuir custo, para se digitalizar mais rapidamente. A pandemia está meio que forçando aí vários setores, né, a aderirem à força mesmo. Vamos ver o que sobra depois, né, quando acabar a pandemia. Quem que volta a trabalhar em escritório, quem que fica em home, o que vai abrir de novo, o que vai fechar, porque realmente é difícil, assim, uma parte da economia você não recupera, né? Eu até estava ouvindo uma coluna do Sardenberg na CBN esses dias, e ele faz uma brincadeira, ele diz o seguinte, cortar cabelo, você corta o cabelo uma vez por mês, se você fica 6 meses em casa sem cortar o cabelo, quando você volta, a economia volta, você corta o cabelo uma vez e acabou. Você não fala, faz 6 cortes de cabelo aí, né? Então, parte da economia não se recupera. Então, assim, a indústria com certeza vai sentir isso aí lá na frente. E ainda sobre esse movimento das pessoas irem trabalhar de casa, isso é o que tem feito as projeções para os próximos meses, né, ficarem um pouco melhores. O analista que eu conversei, ele disse que o IDC Brasil chegou a considerar uma queda de até 20% em março. Agora essa projeção está um pouco mais otimista, uma queda de 5 a 9% para o ano de 2020. Pouco, até 5 a 9%. Eu esperava muito mais, ainda mais o setor de eletrônicos, né?
Sim, pelo que ele disse, o segundo semestre vai ser um momento crítico para as fabricantes de computadores e notebooks. Ele disse que as empresas querem saber como a economia vai ser retomada nesses meses para poder também se planejar para o restante do ano, né? Não adianta engatar aí a ligar as máquinas de novo, mesmo que com medidas de distanciamento, colocar as pessoas para trabalharem mais distantes, abrir as janelas em vez de deixar o ar-condicionado, né? Sei lá, se tem na indústria, né? Depende aí do local. Mas não adianta nada fazer isso se as pessoas não vão ter nem dinheiro, né? Não tem emprego, não tem salário, como é que vai consumir eletrônico, que é uma coisa que você acaba adiando, né? Na hora de trocar, porque, pô, tem coisa mais essencial no momento de crise que é comer, por exemplo, né? Não sei se o pessoal da IDC conseguiu os números por trimestre, mas, por exemplo, a gente tá falando de uma queda de 5 a 9% no ano, mas o ano é muito tempo, né? O ano, tipo, a gente não sabe eu não sei o que eu vou almoçar amanhã, quanto mais o que vai acontecer no dia 31 de dezembro. E daí, assim, por exemplo, a China, hoje saiu a notícia de que com essa pandemia o PIB da China encolheu 6,8% no primeiro trimestre. E China, a gente tá falando de um país que até então, há não muito tempo, tipo, o PIB subia 10% no trimestre, sabe? Era uma coisa ridícula, assim. Só que no ano todo, né, o PIB da China não deve encolher, não deve ficar em menos 7%, né? Eles devem se recuperar bem lentamente, provavelmente, né, nos próximos trimestres. Os economistas devem ter insights melhores. E aí, com isso, a queda não vai ser tão expressiva no ano, né? Porque, afinal de contas, 7% do PIB da China é muita coisa, né? E para o segundo semestre, o Alexandre Multilaser disse que espera uma recuperação, ainda modesta, mas não vai ter uma situação tão grave quanto agora a do primeiro e do segundo trimestre. Agora, como é que fica a situação dos empregos, né? Porque aqui no Brasil são várias fábricas, é basicamente a linha de montagem, né? A gente não tem tanto desenvolvimento aqui de tecnologia, de smartphone, notebook. Mas como é que ficam os empregos? Essas empresas, Samsung, LG, Multilaser, já anunciaram alguma coisa? Como que elas estão lidando? Já mandou o pessoal para casa? O que eles estão fazendo até agora? Sim, elas têm adotado estratégias diferentes. Um pouco antes da gente começar a gravação, eu falei com porta-vozes dessas 3 empresas que passaram uma situação mais atualizada. No caso da Multilaser, eles continuam com as atividades reduzidas, ainda por tempo indeterminado. A Samsung disse que retomou a sua operação no dia 13, mas ainda em esquema de revezamento, né? Tanto por causa da demanda, que está sendo mais baixa do que o normal, quanto para cumprir uma distância mínima, né, recomendada pela OMS e por outras autoridades de saúde. A LG parece que tem a situação um pouco mais complicada. Ela reduziu a jornada de alguns funcionários e também suspendeu o contrato daqueles que fazem parte do grupo de risco. Para esses que têm o contrato suspenso, eles têm apenas o plano de saúde e o benefício de coparticipação. Eles não têm recebido o salário normalmente e essa situação deve durar aí por pelo menos 60 dias. E essa crise, né, essa paralisação e essas medidas de distanciamento, né, que vão acabar reduzindo a produção nas fábricas, vem justamente numa época em que estava todo mundo muito otimista, né, lançando produtos novos. Então a gente está falando de primeiro trimestre, a Samsung acabou de lançar o Galaxy S20, né, então tem comercial em toda hora na TV, mesmo que as pessoas não estejam comprando, porque afinal de contas elas estão preocupadas com outras coisas, tipo comprar comida no supermercado, né, e não comprar um celular. Mas precisa ter a produção do aparelho para conseguir vender. Eles já tinham lançado vários smartphones da linha A, vários smartphones S10 Lite, Note Lite, antes do começo dessa pandemia, que deviam estar sendo produzidos. E no primeiro semestre, embora seja um semestre mais morno para lançamento de celular, é um semestre importante para lançamento de TV, porque justamente lá para maio, junho é quando as empresas, a Samsung e a LG, né, que são as maiores, elas renovam a linha de TVs. Então as TVs de 2020 deveriam aparecer nas próximas semanas. E aí ninguém fala sobre isso, né? Nenhuma empresa comenta planos futuros, mas isso deve ser afetado justamente por causa dessa questão que reduz a produção das fábricas, né? Os painéis LCD, os painéis OLED, eles não são fabricados aqui no Brasil, mas as TVs, elas vêm desmontadas, né? E no final das contas, elas são montadas em várias linhas de produção. Eu acho que tem duas coisas que pra mim são não notícias no momento, né? Não notícias, que são cancelamentos de eventos. Toda semana sai um evento que foi cancelado por causa da pandemia, né? Pra mim não é notícia, porque a gente sabe que, gente, não dá pra fazer nada enquanto
né, não resolver essa situação. Não, tipo, não dá pra ir pro evento, assim. Os participantes não podem ir pro evento. Então não dá, assim. Tipo, tem um evento, sei lá, na Europa. Vou pegar um avião. Não vou pegar um avião. Entendeu? Inclusive, o Facebook recentemente cancelou todos os eventos que estariam agendados até junho de 2021. Nossa. Então, Foi uma atitude mais drástica mesmo, né? Pois é. E a segunda que eu ia falar é a questão do adiamento da quarentena, né? Que o governo de São Paulo tá sempre anunciando aqui pra gente, né? Pelo menos, eu não sei, pessoal que ouve do resto do Brasil, né? O Tecnocast, como é que tá sendo no seu estado. Mas a gente aqui tá sempre acompanhando os pronunciamentos do governo de São Paulo sobre até quando fica a quarentena e tal. Hoje, sexta-feira, dia 17, foi anunciado que iria agora até o dia 10 de maio, né? A quarentena. Mas pra mim isso não é notícia. Enquanto não saiu uma notícia, vacina foi descoberta, ou remédio foi testado e que reduz a carga viral em não sei quantos %, mas assim, um remédio real, né, oficial, teste em humanos, não muda nada, né, não tem por que ficar esperando o governador falar quando que acaba a quarentena, ou esperando a marca falar que o evento foi cancelado. Basicamente é isso, não vai ter mais nada. São atualizações de situações que a gente já sabe, né, assim, não tem nada novo, só... tipo, continua tudo igual, galera. A gente continua na merda, assim. Esse coronavírus tá se espalhando, tem mais gente morrendo, aumentou o número de mortes nesse dia que a gente tá gravando no Brasil. Então, assim, o pico, né, aquele negócio de achatar a curva, talvez a gente esteja conseguindo achatar a curva, mas o pico ainda não chegou. Então, pelas projeções, deve chegar só em maio. Então vai demorar, não é uma coisa tão rápida, né? E eu acho que isso reflete também na questão do índice de confiança do empresário industrial aqui no Brasil, né? O Vitor trouxe os dados aqui da CNI e foi o menor patamar agora nesse mês de abril, né, Vitor? Exato, é o menor índice da série histórica que foi iniciada em 2010. Para a gente ter uma ideia, o índice de confiança ele vai de 0 a 100 e o 100 seria o mais confiante possível. A indústria em geral, a indústria no Brasil em geral, está ali na faixa de 34,5 pontos. Agora, a indústria eletroeletrônica está um pouco mais abaixo, com 32,6 pontos. De março para abril, a gente teve uma queda de 24,2 pontos, que indica aí como o empresário está vendo essa crise, o que dá a entender também que ela não deve acabar tão cedo, né? O setor já estava esperando, né, certas reformas, aí a tributária acho que é a principal delas, para desburocratizar um pouco, para conseguir eliminar amarras e conseguir, né, atingir novos patamares aí. Só que agora com o lance do coronavírus, até o Congresso retirou tudo de pauta, né? O que está em discussão são apenas os pacotes relacionados ao coronavírus. Então, pacote de crédito, pacote de auxílio emergencial, e assim, justo e necessário, né, que estejam discutindo isso nesse momento, mas basicamente a situação brasileira já não era das melhores, e agora é pior ainda, porque você posterga a aprovação de uma reforma tributária que é a principal aí, ela também demoraria mais uns 2 anos para você criar um comitê, para depois começar o imposto de teste, para daí mais 10 anos para fazer a transição. Então a gente está falando aí de 12 anos mais ou menos, desde a aprovação em Câmara dos Deputados e no Senado e o presidente também assinar a lei. Demoraria 12 anos aí para as novas regras tributárias estarem em vigor. Então, agora com isso aí, pior ainda, né? Esperar que se discuta isso num momento como esse é bem difícil. Por enquanto o foco ainda é, com certeza, né, bastante em medida paliativa. Algumas empresas também vêm fazendo isso no setor de tecnologia. Existe o movimento Não Demita, que são várias empresas que se comprometeram a não demitir nenhum funcionário até o final de maio. Então, tem isso dentro do Brasil, né? Então, várias empresas como Vivo, Microsoft, Positivo, LX, iFood estão participando, assim como vários bancos, talvez porque não tenha tanto efeito, sei lá, quanto a indústria, mas em questão de fábrica, de empresa que é mais focada assim, em fabricação, como Samsung, LG, como a gente estava falando, fica um pouco mais difícil de se comprometer a algo assim. E também, é claro, né, passou 31 de maio, a gente já não sabe o que vai acontecer, né, mas a chance de demissão aumenta. Agora, como é que ficam as datas especiais de fim de ano? Black Friday, Natal? Como é que eles estão trabalhando aí a expectativa para essas datas? Pelo que a gente ouve, eles estão esperando uma recuperação
nessas duas principais datas do ano, mais por uma demanda retraída, né? De muitas pessoas que não estão gastando agora. Primeiro, uma porque não tem dinheiro e outra porque eles não têm onde ir comprar os produtos, né? Então a expectativa para o segundo semestre, nessas datas de Black Friday e Natal, é uma recuperação leve. É interessante que nos últimos anos a gente tinha um movimento de fortalecimento da Black Friday, né? Especialmente em 2019 e até 2018, todas as marcas todos os executivos de fabricantes de smartphones e TVs com quem eu conversava, eles falavam, não, Black Friday é o dia, assim, é o dia de maior venda, passou Natal, é a época de maior venda, né? Porque também mais do que o Natal, né? Vende muito mais do que o Natal, então, e claro, Black Friday não é só naquela sexta, né, então tem a Black Week, November. tem a Black November, então novembro é um mês bem forte pro varejo e vamos ver como que isso evolui até lá. Mas o impacto é diferente para cada tipo de produto, né, cada um tem uma particularidade ali. Sim, então quando a gente fala de eletrônico e tecnologia, muita coisa diferente, né? Então, a gente tem o caso que no Brasil a gente recebe os componentes montados, né, já fabricados, a gente monta e faz uma caixinha ali e vende pro consumidor, né? São os produtos mais eletrônicos, né, eletroeletrônicos, mais voltados para o usuário final. Mas se a gente falar, por exemplo, de processador, e se a gente falar de memória, né, memória RAM, memória NAND, memória flash, esse tipo de coisa, né, esse tipo de componente, a fábrica ela é muito automatizada. Então, eu tava ano retrasado na fábrica da Samsung em Seul, e é muito louco, assim, ver os robôs trabalhando, pegando os wafers de silício, assim, e, tipo, entregando para determinado lugar, e não tem ninguém dentro da fábrica, porque, pelo amor de Deus, não pode ter nenhuma contaminação no silício, porque é um negócio super sensível, né? A gente tá falando, sempre quando a gente fala de lançamento de processador, 7 nanômetros, que é uma fração do seu fio de cabelo, assim. Então qualquer interferência externa ali é fatal. Então esse tipo de componente não deve sofrer desabastecimento. Assim, capacidade de produção tem, porque afinal de contas são robôs. É só ligar ali a máquina e tá lá, né? Agora, por exemplo, smartphone tem muita força de trabalho humana para montar o celular, né? Então, qualquer aparelho ali, mesmo que, por exemplo, o sensor da câmera seja mais automatizado, né, a fabricação, e sensor de câmera ultimamente tem sido o terceiro componente mais caro do celular, né, depois da tela e do processador, tem que ter muitas pecinhas ali que precisam ser encaixadas para formar um celular. É tipo montar um computador. Você precisa de uma pessoa ali para colocar a PC no lugar certo, escolher e tal. Então, smartphones devem ser mais impactados, segundo a TrendForce, que é uma consultoria que analisou todas as cadeias de produção ao redor do mundo. E quando a gente fala de crise, a gente sempre fala que crise não afeta todo mundo ao mesmo tempo, na mesma intensidade, né? E, por exemplo, produtos supérfluos sofrem mais. O que é supérfluo, Riga? O que é supérfluo? Na vida real, supérfluo é roupa. Muito claramente, né? Se a minha camiseta não tiver tão boa, dá pra aguentar mais uns 3 meses, não tem problema nenhum. Sim. E, na tecnologia, a gente tem umas coisas, alguns produtos que cresceram muito, mas não são essenciais, né? Dá pra viver sem trocar, que são, por exemplo, smartwatches e smart speakers. São produtos que muita gente comprou também, né, na última Black Friday. A gente falou aqui nos Tecnocasts, nos últimos Tecnocasts, falamos bastante disso. E muita gente comprou e não tá usando tanto o Smart assim, né? Comprou porque tava lá, tava barato. Vamos ver qual é a desse negócio, né? Esse movimento aconteceu muito no final do ano passado, né? A Amazon chegou com tudo, daí o Google correu atrás, e aí teve lançamento, a Amazon fazendo promoção atrás de promoção de Amazon Echo, e aí muita gente acabou comprando, né? E são produtos bons, mas assim, você precisa fazer upgrade do seu Smart Speaker? Você não precisa. Você precisa comprar um monte de Smart Speaker? Não. Então, e é uma coisa de nicho ainda, né? Então não vai ser uma coisa que eles projetam queda de 12% em Smart Speakers. Smartwatch 16%. Mas 2020 é um ano muito importante para tecnologia porque é um ano de lançamento de console. Nova geração de console. E tem PlayStation 5 e Xbox Series X. Eu nunca vou aceitar esse nome até o final do ano. Mas esses produtos eles não devem ser tão afetados. Talvez sejam afetados a questão do consumo, né? Porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas além de videogame. Mas a produção
não deve ser tão afetada porque as pessoas sabem que tem console novo chegando esse ano. Então a demanda pelos consoles atuais já caiu. Então daí já sobra espaço, né, para produzir os novos, não tem problema nenhum. Provavelmente, né, a gente não tem confirmações oficiais, lógico, né, informações de mercado, mas eles já estavam sendo produzidos, né? Tinha alguém montando ali um protótipo, isso aqui tá ficando bom, já estavam ajustando essa linha de produção, né? Então já estava encaminhado isso. Acho que é mais provável que a queda nas vendas se dê por conta da demanda mais baixa e não porque a fabricação não vai atender, né? Exatamente, não é tipo quando teve o lançamento do Nintendo Switch. Nossa, era um inferno achar aquele negócio na loja. E nas primeiras semanas, na verdade nos primeiros meses, né? Isso durou até o final do ano. Mas onde tem Nintendo Switch pra comprar e tal? E o pessoal, aqui no Brasil, a gente dependia de vendedores que traziam de fora, né? E aí foi muito louco, porque teve um evento de, acho que Galaxy S8, e aí a gente, tava eu e o Fogaça ainda não tava trabalhando no Tecnoblog, e a gente tava no Best Buy e tal, e aí a gente perguntou, né, tem Nintendo Switch? Eu nem queria comprar o Nintendo Switch, mas tinha 2! Cara, a gente levou os 2 da loja. Mas esse ano não deve faltar console, né? Quem quiser comprar e quem tiver dinheiro pra comprar não deve ter problema pra isso. Agora, trabalhando remotamente, né, a gente está usando bastante aplicativos de videoconferência, né, todo mundo fazendo reunião o dia inteiro, ninguém aguenta mais, e isso aumenta também a demanda por webcams. Eu já vi relatos, até na comunidade do Tecnoblog, de gente falando que ou não tá conseguindo comprar porque não encontra, ou tá com dificuldade porque tá muito caro quando encontra, né? Já existem dados oficiais aí sobre isso? A gente fez um levantamento usando dados do Buscapé do Zoom de alguns modelos de webcam no Brasil e elas tiveram um aumento aí de 50% a 80% comparado com fevereiro, né? Meu Deus! Então, e o webcam é uma coisa que eu, sei lá, confesso que eu não acompanhava muito, mas elas são caras, tipo, tem uma da Microsoft que era 210 em fevereiro, agora tá 330, sabe? E é câmera que, tipo, é câmera HD, sabe? Não é câmera, sei lá, com resolução 4K ou coisa do tipo, é câmera HD, câmera que com sensor de 5 megapixels, com microfone, óbvio que ela vai ser muito melhor do que, sei lá, usar a câmera de selfie do celular, ou pior, a câmera do notebook, que você vê, sei lá, MacBook Air sendo lançado com câmera de 0,3 megapixel, com um sensor de 0,3 megapixel, que, tipo, sei lá, não dá, sabe? Aliás, webcam é uma coisa que a gente pode falar em estagnação nos notebooks, porque se você pegar um notebook de 2010 e um notebook de 2020, é a mesma qualidade horrível de câmera, né? Tipo, não tem diferença. A câmera de selfie acho que ainda vai, né? Já tem qualidade bem decente já de câmera de selfie nos celulares. Agora, câmera de notebook realmente é difícil. E no caso das webcams, as empresas sabem que tem uma demanda não só por chamadas de vídeo para reuniões que seriam feitas no escritório, mas também de profissionais atendendo seus clientes, né? A gente sabe aqui que no Brasil sim, a telemedicina foi liberada pelo Ministério da Saúde, pelo menos enquanto durar a pandemia. Então, a gente pode cravar que tem muito profissional atendendo seus clientes e aí, por conta disso, vai buscar a sua webcam, né? Acho que tem médico, psicólogo, né? Vários profissionais aderindo finalmente a um modelo remoto de consulta, mas eu acho que tem uma demanda que é maior que todos esses, que são as lives de Instagram, hein, gente? Porque olha... Espalhou. O que tem de live no Instagram. Aliás, o que vocês acham de live? Os ouvintes que estão escutando este Tecnocast, e se a gente fizesse uma live? Sei lá, né? Manda aí, tecnocast@tecnoblog.net. Já estamos comprando as webcams para a melhor transmissão possível. Porra, vai falir a empresa bem na época da crise aqui. Mas essa alta do preço das câmeras é só por conta de alta de procura ou também tem alguma relação com o dólar? Porque disparou, né? Tem a ver com o dólar e, assim, esse movimento de alta de preço aconteceu nos Estados Unidos também. Por exemplo, uma câmera da Logitech que costuma ser vendida por $25
estão vendendo no eBay por 130 ou mais. Meu Deus do sabe? céu. Tem essa questão do dólar também e da alta que está acontecendo também fora, né? Então, se é uma câmera importada, ela já vai vir mais cara. Mas é uma coisa que acaba sendo inevitável porque, como a gente disse, não dá para confiar em câmera de webcam para fazer reunião. E agora reunião por videoconferência é uma coisa extremamente comum. O Microsoft Teams, por exemplo, viu uma alta de 1000% no número de chamadas de vídeo. Foi de 10 sabe? para 20. Não, 10 pra Não. 100. Foram 2,7 bilhões de minutos em reuniões em um dia, no dia 31 de março. Eu tô brincando, mas eu tenho usado também Microsoft Teams com alguns parceiros do Tecnoblog. E, cara, achei bem decente, assim. Eles têm o recurso de embaçar o fundo também, que é bem útil pra quem tá em casa, né? Quer esconder a bagunça ali, funcionou muito bem. É isso porque você não tem que usar todo dia, né? Se você tivesse que usar o Zoom todo dia, eu queria ver se ia ser legal, assim. Porque o Zoom tem umas coisas legais, né? A gente... Não. Eu tô falando do Microsoft Teams, no caso. O Zoom É porque a gente tá fazendo reuniões semanais e a gente sempre tá testando ferramentas novas, né? E daí a gente fica... A nossa reunião informal é ficar experimentando recursos novos, assim. E aí eu tava usando o Microsoft Teams outro dia, né? E a gente usou o Zoom também. É legal, assim, mas, tipo... Nossa, que saco, né? Tipo, imagina ter que depender disso todo dia. Eu acho que o maior problema do stream é o lag na conversa, né? Aqui na gravação a gente não tem tanto esse problema porque a gente usa um aplicativo que a conexão é peer-to-peer, né? Então o lag é bem mais baixo, depende aí da rede de cada um aqui, né? Mas eu tô conectado diretamente com o Riga, diretamente com o Vitor, diretamente com o Felipe e vice-versa e entre eles também, né? Então não passa pelo servidor do aplicativo que a gente usa para daí aplicar a compactação, para daí enviar o áudio para os participantes. Então não tem aquele lag chato. Eu bati o olho também, acabei não vendo uma pesquisa que saiu esses dias aí, não sei se era de um grupo de psicólogos e tal, mas que citava que esse lag faz a gente mudar a nossa visão sobre os nossos coworkers. Porque às vezes você tá falando e a outra pessoa fala por cima sem saber que ela tá falando por cima. E aí você, inconscientemente, você cria um rancinho da pessoa porque você sente que ela te interrompeu. Que Que bizarro pessoa arrogante, isso, né? A pessoa já... Mas que bizarro, né? Como a tecnologia é uma questão técnica, né? Não é nenhuma falha, é uma questão técnica mesmo. Mas olha aí o que pode resultar também nas relações de trabalho. Segundo bloco, para falar agora do novo iPhone que a Apple apresentou essa semana, recebemos agora Paulo Barba. Olá, Barba, nosso editor. Olá, mobilas. Barba liberou hoje no Tecnoblog, inclusive, um review. Como é que você tá chamando isso, Barba? O Riga chamou de review... Late Review review? de longa duração. Isso, review de longa Isso. duração. Que bonito. Do iPad Pro, né, Barba? Um ano depois, trabalhando com o menino iPad Pro de terceira geração, com muito suor e lágrimas no começo, lógico, né? Porque tem que aprender a usar como ferramenta de trabalho, mas depois... Com mouse. Agora com mouse e trackpad e outras coisinhas, né? Que a gente já fez até um vídeo sobre as 10 melhores novidades do iOS 13. Tem o gerenciamento de arquivo muito melhor, suporte a armazenamento externo. Nossa, tá bem melhor, né? Bom, tem vídeo lá no canal do YouTube, @Tecnoblog, e tem o texto também, eu vou deixar o link no post desse Tecnocast para quem quiser ver tudo. Mas, gente, vamos falar já que a gente já tá falando de Apple, né? Vamos falar do novo iPhone SE que a Apple apresentou essa semana, que basicamente é o iPhone 8 com o hardware do iPhone 11, é isso? Bem, mais ou menos, né? Em tese, ele tem o corpo do iPhone 8 e também traz algumas coisas como a telinha do iPhone 8, bateria, o módulo da câmera do iPhone 8, mas aí muda o processador de sinal de imagem e o próprio processador que dá o desempenho do iPhone vai pro iPhone 11, né? Ele traz o A13 do iPhone 11, assim como a GPU, se não me engano, né? Você conseguiria ter aí o processamento de imagem que você tem no iPhone 11, apesar de utilizar o sensor aí, que é o sensor parecido com o do iPhone 8 e do iPhone XR também, né? Pelo que eu tava vendo. O Smart HDR, no caso, é o de segunda geração, que é o do iPhone 11, né? Então, eu diria que o iPhone 8 é meio que um híbrido, né?
É um híbrido dos dois. Será que dá pra tirar aí uma melhor qualidade de smartphone de entrada? Eu acho que ele vai ser o compacto mais vendido. Aliás, convenhamos, né? A gente sabe que o americano compra, muita gente ainda tem celular antigo, iPhone 6S, 7. Eu já chuto que vai ser, sim, o celular mais vendido de 2020, apesar da pandemia, apesar de tudo isso, porque o preço é surreal de baixo. Pra quem vai comprar... É porque, assim, a gente tem muito esse lado do nerd de celular, né? A gente não vai ter o iPhone SE, talvez, né? Porque, assim, não tem a tela mais moderna, não tem... Assim, coisas modernas que a gente gosta hoje. Mas, sinceramente, quem vai comprar... poder de compra, não, né? E quem vai comprar o iPhone SE, cara... O público-alvo que vai comprar... Olha, eu quero esse celular. Não vai se importar com tela 18:9. Não vai se importar com resolução, com AMOLED. Não. Vai no que já gosta e quer uma coisa mais atual. Sabe? Assim, tipo, saindo do nosso meiozinho, do nosso nicho pequeno de do pessoas nerdão que de celular, sabem... que sabem especificações de celular... O público em geral, né, não só o público do iPhone SE, não se importa com LCD, AMOLED, mas a resolução da tela não sei o que lá e tal, né? Então, e no caso, você chegou a comentar, mas o iPhone talvez seja o celular compacto mais vendido esse ano. E assim, não tem concorrência, né? Se você for pensar, a concorrência é o Google Pixel 4a, né? Porque... Que já vai chegar com, assim, vergonhoso, né? Corpo de plástico, nossa, nem se compara. Fora que Google vende, uma fração do que a Apple vai vender do iPhone SE, vai ser sabe? obliterado. Não tem jeito. Não, mas quem vai comprar o Pixel 4a, lógico que vai ser usuário de Android mesmo, entendeu? Mas é porque eu vejo o iPhone SE pegando os dois públicos, sabe? O cara que já tinha um intermediário e, nossa, agora tem esse desempenho por $400? Espera aí, entendeu? Esse desempenho também garante atualizações de software. A Apple, né, é referência nessa questão de lançar atualização por vários anos, né? Os aparelhos sempre recebem. E é o chip mais poderoso do mercado, de longe, né? O chip da Apple. Então a gente pode esperar aí uns 4, 5 anos de atualização do iOS para quem comprar esse iPhone agora. Não, mas alguém vai falar que no benchmark XYZ o processador Snapdragon 8 blá 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 é um pouco melhor do que o A13 Bionic. Então, não, mas o pior é que o 13 Bionic ele é melhor do que o Snapdragon 865, então nem isso direito dá pra reivindicar, sabe? Os benchmarks da Apple são meio que surreais, assim. A Apple tá muito na frente em vários testes, assim, de benchmark. Mas nem que seja, né? O desenvolvimento para as duas plataformas é diferente, né? Então, assim, a gente rodar um jogo no iOS é completamente diferente no Android. Então, realmente, até isso, pro iOS pode ser até favorável, porque pode ser melhor otimizado e tudo. Assim, todos os iPhones, quando saem, pelo menos, a gente, desde o iPhone 7, tá tendo essa impressão, é que eles são overpower em relação ao que a gente tem na própria App Store, né? A gente tem concorrências diferentes de fabricantes diferentes de Androids que todos vão para uma única Play Store, né? Marcas completamente diferentes, arquiteturas completamente diferentes, mas no iOS a gente tem praticamente a mesma arquitetura há anos e vai todo mundo para App Store. E o que está disponível na App Store, um iPhone hoje, um iPhone 8, aliás, um iPhone SE hoje, nossa, é muito overpower. Eu acho que isso liga a estratégia da Apple, né? Você tem a experiência... Eles não querem te oferecer uma experiência ruim, né? Diferente do mercado de Android, que você vê várias faixas, aí, um processador mais lento para você conseguir vender mais barato e tal. Isso acaba estragando um pouquinho a experiência, porque a pessoa, que nem a gente falou agora há pouco, a pessoa mais nerd, ela olha, tem a tela X, tem o processador Y, e a pessoa mais leiga, ela costuma olhar o preço e o design. Isso aqui me agrada? Essa marca é conhecida? Então eu vou comprar Samsung, todo mundo sabe que é bom, então eu vou comprar Samsung, né? E aí o que acontece? Às vezes acaba associando a sua marca com um processador ruim, a pessoa não entende que é um aparelho de entrada, esse processador é mais fraco. Então esse é um risco que a Apple nunca gostou de correr, né? Primeiro não lançando nenhum aparelho barato e agora adotando essa estratégia de... Agora sim, né? Tô falando de anos já, né? Mas essa estratégia de ter o chip mais poderoso dela, mas tentar reaproveitar partes de aparelhos antigos, né? Então, antes com o iPhone 5, agora com a carcaça do iPhone 8, inclusive agora são
3 cores, né, se eu não me engano, branco, preto e aquele vermelho bonitão, mas a frente do aparelho é sempre preta, né, não tem a frente branca pro aparelho branco. Enfim, então continua sendo uma experiência super legal, né, mesmo não sendo um topo de linha. Esse iPhone SE é o segundo, né? Já teve outro em 2016. E eu fiquei com uma impressão diferente esse ano, né? Eu fiquei com a impressão do primeiro iPhone SE, o de 2016, que tinha um processador do iPhone 6S, mas o design do 5S, que ele era tipo o smartphone da resistência do tamanho. Né? Porque o pessoal, naquela época que estava aumentando muito e tal, tinha o iPhone 6 Plus, o iPhone 6S Plus, nossa, mas 5 polegadas e meio, celular muito grande, que absurdo e tal, né? E daí tinha o pessoal, prefiro 4 polegadas e tal, né? E se você tem um smartphone compacto e você tem um desempenho bom, né, um desempenho de iPhone novo, que a gente sabe que quando tem no ano de lançamento do iPhone, o desempenho é impecável, é o melhor do mercado, então, legal. E esse ano parece que não, né? Esse ano é uma coisa meio... Apesar de ter aquele corpo de iPhone 8, 4.7 já é uma coisa, né, não parece fazer muita diferença, até porque, se você for pensar, né, num iPhone pequeno hoje, que seria um iPhone 11 Pro de 5,8 polegadas, ele é um pouco maior na tela, mas ele não tem as bordas que a gente tem no iPhone SE, que a gente tinha no iPhone 8, por causa do Touch ID e por causa daquela borda para câmera e tudo mais, né? Então, fica elas por elas, assim. O tamanho já não é mais tão importante, né? A gente já passou dessa fase. Se colocar lado a lado, os dois são o iPhone 11 Pro hoje, lado a lado de um iPhone 8 ou SE novo, eles são bem próximos mesmo. Mas eu acho que não vai só do tamanho, né? A gente tem que lembrar que tem o leitor de impressão digital na frente, que realmente muita gente ainda prefere. Eu sou o cara que eu sou frustrado, porque eu tenho 2 celulares que resolveram usar Face ID, né? Que é o iPhone e o Pixel 4, e eu não tenho outra opção. Então, se eu vou no supermercado de máscara... Cara, sim, eu ia falar isso. Se eu vou no supermercado de máscara, eu tenho que colocar na minha senha isso. Cara, há quantos anos eu não coloco uma senha? Há quantos anos? Eu chuto pelo menos 4 anos, eu não coloco senha. O que você tem que fazer é treinar o iPhone ou o Pixel a reconhecer o seu rosto de máscara. É verdade, e dá certo, porque você pode registrar, acho que duas vezes, né, o rosto, você vai registrar uma, em vez de, sei lá, uma com óculos, outra sem óculos, você vai botar uma com óculos, outra com máscara. E funciona. Você tem que registrar uma com a bandana, outra com a máscara de cirurgião, outra com a máscara N95. É verdade. Outra com o cotovelo, né, na frente, assim. Exatamente. Aí é o modo deu merda, né? Mas, ó, $399, né? A gente tá falando, elogiando tanto, assim, por causa do preço, né? Nos Estados Unidos é um preço muito agressivo, pelo que a gente leva no conjunto da obra. A tela é pequena, o design é antigo e tal, mas, cara... É um puta aparelhinho massa, assim, né? Por esse preço. Agora, o que a gente fica na dúvida é como que chega o dólar Apple no Brasil em tempo de pandemia, onde o dólar tá batendo 5,20, 5,30. Eu já nem sei mais quanto tá a cotação, para ser sincero. Eu achei que... O dólar da Apple... Peraí, o dólar da Apple é R$10, né, velho? Era R$10. Mas chegou mais barato, né? Porque o iPhone SE de 64GB vai sair por R$3,699. Então tá quase 10. Então tá menos de... 9,30. Tá ótima a conversão. Mas assim... A última vez que eu converti tava dando 8 vezes o dólar Apple. Então subiu um pouquinho, mas tá abaixo dos 10 ainda, vai. Mas mesmo assim, eu acho que são mercados diferentes, né? Então, nos Estados Unidos, acho que faz muito sentido. Pô, $399, cara. Um Galaxy S10 custa $549, né? Então, tipo, $150. E a gente sabe que nos Estados Unidos, em outros países com moeda forte, 150 é muita coisa, assim. As pessoas realmente percebem a diferença. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, R$1.000 a mais, R$1.000 a menos, que diferença faz? Às vezes a gente acaba... Não, às vezes a gente porque a gente passa em 12 vezes, né? Tipo, nos Estados Unidos isso é mais difícil, né? E o parcelamento não é uma coisa comum de se fazer. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tá falando de um iPhone SE a $3,699 e de um Galaxy S10, por exemplo, você vai em qualquer loja, quero comprar agora, não precisa esperar promoção. Tá $2.800, tá $3.000. Então você pensa, putz, é legalzinho, assim, o processador é, muito bom e tal, né? A gente sabe do desempenho do iPhone, mas
essa telinha, né? Esse design de iPhone 8, né? Essa câmerazinha aí só tem uma lente, né? E a gente vê o Galaxy S10, que é aquele... Quando você vê o aparelho... É muito bonito. É tipo, Muito. assim, na prateleira da loja, coloca lado a lado, iPhone SE e Galaxy S10. A pessoa não tem como escolher, né? Tipo, a pessoa já vai no Galaxy S10, porque é um design totalmente novo, é um aparelho... E design vende muito, a gente já falou isso várias vezes no Tecnocast. Né? Tamanho da tela importa muito, né? Isso a gente vê não só no smartphone, como nas TVs também, né? Às vezes é uma TV de entrada, mas a pessoa compra a TV de 55, de 60, né? O tamanho da tela vende muito, mesmo que a pessoa não saiba que lá dentro tem um software que é meio porcaria, ou que, no caso das TVs, né? Que o processador vai engasgar um pouquinho na hora de mexer nos menus, né? Então o tamanho da tela realmente tem um grande apelo aí. Aí tem que ver se o apelo Apple bate o tamanho de tela, né? Mas a gente tá lembrando que é o preço de lançamento, né? Quando o varejo tiver 3 mil. É porque no caso da Apple isso é um pouco mais difícil, né? A gente não vê tantas promoções de iPhone. Né? Mas acontece, cara. A gente bastante. tem varejo muito agressivo. Quando tem promoção e tudo, acaba acontecendo. Você vai encontrar um 10R já por essa faixa de preço aí, 3 e pouco, sabe? O 10R, o 11 consegue, dependendo da loja e de como você consegue, abaixo dos 4 mil, um iPhone 11 você já consegue. Black Friday ano passado tava com os preços bem legais de iPhone 11. Eu lembro que ainda tinha o lance do cashback, que a B2W tá fazendo bastante, né? Chegava a 20% de cashback. Pô, é uma grana, né? Mas assim, cashback no aplicativo deles, tinham as condições lá, enfim, eu não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui, mas enfim, vamos ver, né? Se esse ano, se vai ser quente também a Black Friday, é capaz que surjam promoções desse tipo aí. Agora, só imagina se a Apple tivesse feito isso ano passado, sem pandemia, com todo mundo comprando, todo mundo viajando, meu Deus. É que a Apple também meio que enrolou, entre aspas, pra lançar. Demais. É porque assim, tipo, acho que desde o final de 2018 eu ouço boatos, não, a Apple vai lançar, e ficou o ano passado inteiro, até chegar agora, chegar a pandemia, e agora vocês vão ter esse iPhone 8 novo, sabe? A gente estava falando questão de preço, né? Tem que lembrar também que talvez a Apple vá montar o iPhone SE no Brasil, né? Quando o iPhone SE entrou na loja online da Apple, as imagens apareciam com a traseira escrito Indústria Brasileira. A Apple trocou isso, né? Se você for na loja você não vê mais isso, mas tem um link da Apple com essa imagem que ainda funciona, que eles ainda não tiraram do ar, pelo menos até a gravação desse episódio. Então, a Apple falou que não ia comentar, né? Mas, tipo, se eles fizeram uma imagem específica, assim, pra dizer indústria brasileira, eu acho difícil que não seja montado aqui, que seja só, tipo, errei, sabe? Eu tropecei no computador e ele fez a imagem, sabe? Porque, assim, o 3D não é nem copiado do iPhone 8, porque no caso daquela imagem que era no iPhone branco, o iPhone 8 tem uma frente branca. Exato. Né? O iPhone SE tem uma frente preta, então nem era, assim, copiado 3D, nada. Era um negócio feito pra ser o iPhone SE mesmo. Foi um vacilo, talvez, mas vamos ver, né? Vamos esperar. E é uma coisa que, tipo, pode segurar um pouquinho o preço, né? E, tipo, então o dólar da Apple fica aí em 9 alguma coisa em vez de 10, sabe? Mas ainda assim, 3.699 começando, né? O mais barato. A gente tava falando que o preço, né, lá nos Estados Unidos é bacana. Por enquanto é meio difícil pensar em uma viagem para os Estados Unidos ou para alguém mandar um iPhone para cá, mas tem que lembrar que a Apple está fazendo a mesma coisa que fez com o iPhone 11, com o iPhone 10, que é vender um modelo de iPhone para os Estados Unidos e outro modelo de iPhone aqui para o Brasil. Então quer dizer que o modelo vendido nos Estados Unidos do iPhone SE não se conecta a uma das frequências do 4G brasileiro, que é a frequência de 700 MHz, que foi liberada depois do fim da TV analógica e que é muito importante porque ela tem uma penetração maior em ambientes fechados. Então, em cidade grande, quer dizer que o sinal dentro de casa vai ficar mais forte. E essa frequência vem sendo usada bastante em estrada e em cidade menor. Então, se você viajar para o interior, por exemplo, para uma cidade que seja menor, talvez você tenha algum problema de conectividade no 4G, talvez você acabe caindo para o 3G. Mas existe essa questão também da Apple que eu não entendo por que eles não usam o mesmo modem lá e cá, sabe? Tanta empresa faz isso, sei lá, não entendo.
Então, a gente tá só elogiando aqui, né? Porque lá fora ele é $399 e o americano saca qualquer moedinha e compra isso aí. Mas assim, ele não tem algumas coisas que a gente já encontra em qualquer celular intermediário, né? Ele não tem modo noturno, né? Que pelo amor de Deus, qualquer intermediário hoje em dia tem. E o processador teria total capacidade de ter isso. Ele não faz modo retrato em objetos e animais, só faz em pessoas. Né? Então hoje em dia qualquer intermediário com uma Google Câmera ou até a câmera nativa mesmo faz um modo retrato, mesmo que seja ruim, né? Eu acredito que a Apple poderia totalmente fazer isso, mas eu acho que se ela entregasse isso, ela canibalizaria o iPhone 11, né? Ou até mesmo o XR, mas principalmente o iPhone 11. Poderia entregar? Poderia, mas não entregou, infelizmente. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários lá pela comunidade.tecnoblog.net ou pelo e-mail tecnocast@tecnoblog.net ou pelo Twitter @tecnocast ou apenas #tecnocast. Se você quiser mandar direto pra gente também em todas as redes sociais, eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @VenturaFelipe. É isso, a gente fica por aqui e voltamos semana que vem com mais um episódio. Até lá. Tchau. Fiquem em casa. Saudades de gravar Tecnocast presencial. Algum dia vai ter. Eu ia falar, vai ter em breve, mas não vai ser em breve. Né? Em breve não vai ter. Algum De fato dia, não vai ter. Em 2021 com certeza vai ter. Será? Garante. Putz, oh meu Calma, Deus. não vamos cravar isso agora. Não tá tão fácil. Depois a gente conversa. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. Não, é pra você finalizar. Vamos de novo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. Oh, meu Deus. É porque você vai botar o Vitor no meio, eu não sabia. Eu pensei que eu tô esperando o Vitor. Vai, meu filho. Não, eu entro no bloco, não é? Não, o Vitor só vai entrar na pauta. Ah, sim. Eu tô na dúvida aqui também. Não. A quinta série dentro de mim sempre apita quando a gente fala em maior penetração em ambientes fechados. Ah, com certeza. É importante, sabe? Bem difícil. O modelo americano não tem essa penetração, mas o brasileiro...